do ministro Flávio Dino, lá do STF. Oi, sim, uma decisão que mexe com legislação ambiental, especificamente no Ceará, né? Isso mesmo. A gente tem informações sobre o voto dele e a ideia aqui é, assim, explorar os pontos principais, o raciocínio por trás e o que isso significa na prática, sabe? Com certeza. É um caso bem emblemático porque toca naquele ponto nevrálgico, né? O equilíbrio entre desenvolvimento e a proteção do meio ambiente aqui no Brasil. É sempre delicado. Exato. Então, vamos lá. O que estava em jogo? Basicamente, o ministro Flávio Dino votou contra uma lei estadual do Ceará. Considerou inconstitucional. Aham. E o ponto central dessa lei era que ela flexibilizava bastante o licenciamento ambiental. Tentava dar uma acelerada, né? Exato. O mecanismo era interessante. A lei cearense basicamente permitia um licenciamento, assim, super simplificado, Simplificado como? baseado quase que só em autodeclarações. O próprio empreendedor declarava ali para atividades consideradas de baixo potencial poluidor. Era uma aposta na eficiência, né? Menos checagem prévia do Estado. Entendi. E quem levou isso para o STF? A ação foi movida pelo PSOL, questionando justamente essa simplificação. E tem um detalhe que, olha, chama muita atenção e parece que foi decisivo. Essa simplificação toda valeria até para empreendimentos que usam agrotóxicos. É isso mesmo? Exatamente. E esse ponto é crucial. Nossa, porque geralmente agrotóxicos já ligam um alerta maior, né? Precisa de mais cuidado. Sem dúvida. E foi um dos pontos centrais para a avaliação do ministro Dino, segundo o que saiu. Ele classificou a lei como um retrocesso ambiental. Retrocesso, forte. E qual foi a justificativa principal para isso? A principal foi a eliminação de exigências que são consideradas importantes, sabe? O exemplo mais claro que ele citou foi dispensar a apresentação do RAMA. Rama, o Relatório de Acompanhamento e Monitoramento Ambiental. Esse mesmo. Ele argumentou que tirar o RAMA, mesmo para atividades ditas de baixo impacto, enfraquece muito o controle. Entendo a preocupação com o controle, mas e o argumento da agilidade? Imagino que a ideia da lei era desburocratizar, facilitar a vida de quem empreende, né? Claro, a busca por eficiência é legítima e necessária, ninguém discorda disso. Mas o voto do ministro, pelo que entendemos, bateu na tecla de que a agilidade não pode significar eliminar a fiscalização essencial. Faz sentido. O RAMA, por exemplo, não é só papelada. Ele serve para quê? Para checar que se aquilo que foi prometido lá na autodeclaração, baixo impacto, medidas de controle, está sendo cumprido de verdade ao longo do tempo. É um acompanhamento. Entendi. É uma forma de verificar na prática. Exato. Tirar isso, ainda mais quando a licença saiu só com base na palavra do empreendedor, abre uma brecha grande, né? Principalmente, como você falou, em casos que envolvem substâncias como agrotóxicos. Certo. Então, a mensagem principal que fica desse voto é um reforço da responsabilidade ambiental e que ela precisa de mecanismos de controle para funcionar. Eu diria que sim. A decisão acaba sublinhando aquele princípio. Desenvolvimento econômico é fundamental, óbvio, mas ele não pode passar por cima da proteção do ambiente e da saúde das pessoas. Ou seja, não é um ou, é um e, né? Desenvolvimento e proteção. Perfeito. O voto, na prática, reforça o papel do Estado na supervisão. Indica que confiar só na autorregulação tem limite, sabe? Especialmente onde tem risco envolvido. A fiscalização continua sendo um pilar. Então, para a gente amarrar aqui, o voto do Dino, no STF, deu uma freada numa tentativa de simplificar demais as regras ambientais lá no Ceará. Reafirmou que, mesmo querendo agilidade, certos controles, como esse monitoramento contínuo, são indispensáveis. Exatamente, é isso. Preservou a necessidade de fiscalização. E isso, sabe, até nos leva a pensar um pouco além desse caso específico do Ceará. Como assim? Bom, se nesse caso a autodeclaração foi vista como insuficiente para proteger o ambiente, mesmo em atividades que no papel eram de baixo impacto, Fica a pergunta, né? até onde a gente pode realmente confiar na autorregulação, em comparação com a supervisão formal do Estado? Isso vale para outras áreas também que envolvem riscos ambientais ou riscos à saúde pública. A ideia é, assim, desempacotar mesmo o argumento central que está ali. A questão é uma proposta para permitir um licenciamento ambiental mais simples, sabe? Baseado só em autodeclaração, mesmo quando tem uso de agrotóxico envolvido. Isso na prática significaria o quê?
Que para conseguir certas licenças, o próprio agricultor, a empresa, só declararia que está cumprindo as regras. Sim, uma declaração. Aí talvez o órgão ambiental checasse depois, né? E não antes, como costuma ser nos processos mais complexos. Claro que isso gera um debate enorme. Com certeza. E o material que a gente tem aqui identifica essa figura-chave. É o ministro Flávio Dino, que é o relator do processo. E a posição dele, pelo que está descrito, é bem clara. Ele objeta essa simplificação específica, né? Para quando se usa agrotóxico. E qual o ponto central dele? Olha, o ponto principal do argumento dele, segundo as fontes, é que permitir essa autodeclaração para atividade com agrotóxico bate de frente com um princípio fundamental do direito ambiental. Que é o princípio da precaução. Ah, o princípio da precaução, importante esse. Se tem incerteza científica sobre um risco de dano grave, irreversível, seja para o meio ambiente ou para a saúde, a gente tem que tomar medidas para prevenir. Ou seja, é melhor prevenir do que remediar depois, mesmo sem ter 100% de certeza do tamanho do risco, né? E o ponto-chave que o material que a gente viu ressalta na visão do ministro é a ligação direta disso com os perigos potenciais mesmo. A preocupação que ele levanta não é só, teórica, burocrática. Não. Ela se conecta diretamente aos riscos que os agrotóxicos podem trazer para a saúde humana. É aí que o argumento ganha força, né? Pelo menos segundo a análise ali. Sim, total. Claro, é bom a gente notar também que as fontes devem contextualizar isso num cenário maior, né? Sim, provavelmente. Geralmente essa busca por simplificar, por autodeclaração, vem junto com argumentos de que precisa agilizar a economia, diminuir burocracia para setores importantes como o agro, O agronegócio. para tornar o país mais competitivo. É o outro lado daquela tensão que a gente falou no começo. Sem dúvida. E se a gente analisa as implicações da posição do ministro Dino, como está no material, fica claro que ele defende uma avaliação de risco mais rigorosa, mais detalhada. Algo que uma simples autodeclaração talvez não ofereça, né? Principalmente quando a gente está falando de substâncias com histórico ou potencial de causar dano à saúde. Entendi. É aquela busca pelo equilíbrio super complexo. Como a gente facilita atividades econômicas que são essenciais, sem abrir mão de garantias para a saúde da população, para a integridade do ambiente, é um balanço difícil. Então, o dilema central que as fontes estão apontando parece ser esse mesmo. Que valor deve prevalecer nessa situação específica? É a eficiência, a agilidade administrativa que a autodeclaração representa, ou é a cautela, a proteção reforçada por causa do princípio da precaução e dos riscos à saúde ligados aos agrotóxicos? Pois é, isso leva a gente para uma pergunta crucial que o material meio que deixa no ar, sabe? E que vale a pena a gente pensar um pouco mais. Se o modelo baseado em autodeclaração for adotado, mesmo que só em parte, como é que o poder público pode garantir de verdade que os riscos à saúde, que são a grande preocupação aqui, sejam identificados, avaliados e gerenciados direito? Boa pergunta. Quais seriam os mecanismos de verificação, de fiscalização, para isso funcionar? Pensa nos desafios práticos disso. O tamanho do Brasil, a variedade de prática agrícola, a capacidade dos órgãos ambientais de fiscalizar tudo isso. Nossa, é imenso. Como é que a gente garante que o produtor declara é o que está acontecendo lá no campo? E que as medidas para diminuir o risco são adequadas e estão sendo cumpridas? É uma questão bem complexa mesmo, porque fiscalizar depois ou por amostragem pode até funcionar para algumas coisas, mas será que é o suficiente? será que é suficiente quando a gente está lidando com substâncias que podem ser perigosas para a saúde pública e em larga escala? Fica a dúvida, né? Exato. Isso puxa uma reflexão final, partindo do que a gente conversou aqui. Além dessa dicotomia burocracia versus risco, como é que a gente pode pensar em sistemas regulatórios que não só fiscalizem, mas que também incentivem práticas agrícolas mais seguras, mais sustentáveis desde o começo? Interessante. Mudar o foco, talvez. Talvez o desafio não seja só controlar o risco que já existe, mas como fomentar uma inovação responsável que vá diminuindo a dependência dessas substâncias perigosas, sabe? Buscando um equilíbrio que proteja a saúde, o ambiente, mas sem criar barreiras que sejam, assim, intransponíveis para o desenvolvimento. Uma questão para a gente continuar pensando.